Em São Paulo, gravando esse episódio no feriado, né? 9 de julho, data magna aqui no estado de São Paulo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio streaming. Episódio disponível para você escutar a hora que você quiser. E muito bom dia, Chico, aqui nessa sexta-feira de feriado, data magna aqui em São Paulo. Muito bem, 9 de julho de 1932, data que o estado de São Paulo, é feriado só no estado de São Paulo, né, Tiago? O estado comemora esse importante movimento da história política nacional, apesar de ser feriado em São Paulo, é uma história que abrange todo o território nacional, tendo em vista a sua importância. Mas, muito bem-vindo a todos aí, obrigado pela audiência, em todos os canais, no YouTube, nas plataformas de áudio e também pelo Facebook. E vamos para mais um bate-papo aqui no ExpressoCast, né, Thiago? E você, muito bem. Gostei da sua camisa, parabéns, Thiago. É mais uma viagem da nossa flecha rossa. Flecha rossa. Hoje a Gostou, gente né? vestidos aqui com camisas da Itália, né, em homenagem a essa reta final de Eurocopa que teremos nesse final de semana, né, nesse domingo. Quando o episódio for ao ar, a final já vai ter acontecido, mas a gente vai traçar aqui um panorama também sobre essa Eurocopa e vai ser um dos assuntos aí dessa nossa viagem de hoje, né, Chico? Isso, e vamos ver se a gente acerta o palpite de hoje, né, Thiago? Domingão tem a grande final da Eurocopa, né? E muito bacana a gente rever novamente, né, essa competição internacional, né? E também, apesar de alguns estádios estarem, né, abusando um pouquinho, né, da ocupação, mas a gente vê, né, a sensação de rever os grandes jogos, de rever as grandes competições esportivas. Isso é muito bacana, principalmente nesse momento que está todo mundo aflito, todo mundo agoniado com essa pandemia. Eu diria que é um deleite absoluto. Para mim, assim, poder acompanhar essa competição, o alto nível dos jogos e principalmente a volta do público, ainda que isso em alguns lugares tenha ocasionado alguns problemas com relação à pandemia, a gente sabe e ressalta mais uma vez que o momento ainda é de seguir restrições, apesar do avanço da vacinação na Europa. Mas é bom ver que esse avanço da vacinação e o cuidado que as autoridades tiveram com relação a isso propiciou a volta do público aos estádios. Para a gente que vê do lado de cá é sensacional porque é uma pontinha de esperança, é ver um pouquinho da vida voltando ao normal. Então acompanhar esse nível de jogo e acompanhar também de perto um pouco do calor humano de volta ao futebol, de volta ao esporte. A gente vai ter também daqui menos de 2 semanas o início das Olimpíadas também, com público, com restrições também, mas com público. Então a volta do público aos estádios é é muito do calor humano que o esporte precisa, que essa emoção do esporte pede, né, Chico? Sim, com certeza, né? Fica meio que sem graça, né? Você curtir o esporte sem emoção. A grande sensação de você poder rever, né? Esse grande, não um grande público, né? Mas um público já retornando aos estádios é muito bacana. É uma sensação que também dá mais uma esperança para nós aí no combate à pandemia. Exatamente, exatamente. Agora, com relação ao nível do torneio, só elogios, só elogios. A gente teve um ou outro equívoco na arbitragem, que foi exceção. Infelizmente, um deles ocorreu na semifinal, que aconteceu aí nessa última semana, no jogo da Inglaterra e Dinamarca. Aconteceu um pênalti foi marcado um pênalti que não aconteceu em cima do Sterling. Eu acho que isso é fato que praticamente todo mundo concorda. Sim. Eu não vi alguém discordar, né? Eu não vi alguém discordar do não pênalti, né, que Sim. deveria ter sido revisto. Inclusive, até pedi pro Eduardo colocar aqui pra gente, pra quem tá acompanhando a gente em vídeo aqui na câmera 2, eu tô com a camisa da Dinamarca aqui, junto com a camisa da Itália, da nossa Dinamáquina,
Porque era o meu palpite para a final, era o meu desejo. Infelizmente, teve esse erro de arbitragem. A gente não pode dizer que sem o erro a Dinamarca classificaria, porque o futebol, como a gente já falou, é uma ciência não exata, né? Infelizmente aconteceu de ser desclassificado num lance que não foi pênalti, né? E como diz a lenda do futebol, pênalti que não é, não entra. O goleiro pegou, mas no rebote o Harry Kane acabou marcando o gol que classificou a Inglaterra. Inclusive a Dinamarca tem uma história bacana, né? A Inglaterra mesmo nunca foi campeã da Eurocopa. Tem lá aquela brincadeira que os torcedores falam do Football is Coming Home, que é uma música Sim. que foi criada para a Euro de 96. E é uma brincadeira que os ingleses adoram fazer, fizeram muito durante a Copa de 18, que é uma brincadeira do futebol estar voltando para casa, né? Que é como a Inglaterra voltando a ser campeã, é como se o futebol estivesse voltando para casa. Na Euro, isso não é tão verdade, ainda que os ingleses tenham sido os fundadores, quem criou o futebol, a Inglaterra nunca venceu a Eurocopa. A Dinamarca, sim, na Euro de 92. Inclusive é uma história bacana, porque a Dinamarca nem havia se classificado para esse torneio. A seleção que tinha se classificado era a seleção da Iugoslávia. Grande Iugoslávia, grande. E a Iugoslávia estava se dissolvendo na época e acabou declinando, né, da participação da Euro. A Dinamarca foi como seleção convidada e venceu o torneio. Nessa Euro agora, Eurocopa 2020, no ano de 2021, a Dinamarca sofreu um duro golpe logo na estreia, que foi aquele lance com o Eriksen, né? Que foi um grande susto para todo mundo, para os jogadores, para os torcedores, para todo mundo que estava acompanhando. Acabou perdendo aquele jogo que voltou a acontecer e tirou forças do fundo para chegar até essa semifinal, chegar até a prorrogação de uma semifinal, acabar derrotada, mas saiu como uma seleção muito guerreira e fez um papel belíssimo nessa Eurocopa. Com certeza, a Dinamarca aí surpreendeu muito, né, Thiago? Ninguém apostava na Dinamarca, né? Chegou aí até a semi, né? Mas vamos falar agora das finalistas, né? Vamos falar da Itália, vamos falar um pouco da Inglaterra. A Itália, né, que se classificou com um belíssimo gol de pênalti, quase, né, um paradoxo a gente falar aí de belíssimo gol de pênalti, né? Mas o brasileiro Jorginho teve um talento, uma frieza para bater o pênalti que foi legal, né, Thiago? Muita gente considera o Jorginho hoje o melhor batedor de pênaltis no futebol europeu. Realmente, eu me recordo só de um pênalti que o Jorginho perdeu. Realmente é um batedor com uma frieza impressionante. É um movimento que até estudam, né? Ele costuma fazer uma parada quase em cima da bola para o goleiro decidir bater. Acabou sendo decisivo para a classificação. Num jogo em que a Espanha foi melhor que a Itália, a Espanha acabou sendo melhor que a Itália e a Itália conseguiu levar esse jogo até os pênaltis e vencer nos pênaltis. E o fato da Espanha ter sido melhor durante os 120 minutos dessa partida não é demérito nenhum para a Itália. Sim, até porque são talvez táticas e modelos diferentes de se jogar, né, Thiago? Durante o jogo, a acho que... A Espanha sempre a troca de passes, né? A Itália um pouco jogando na retranca, no contra-ataque, como sempre ela fez, né? Jogando no contra-ataque, mas são modelos distintos, né? Da forma tática de cada seleção. Na verdade, a Itália até teve um domínio em determinado momento da partida, foi muito bem. Acabou se equivocando, para mim, o técnico Roberto Mancini, quando ele recua o time cedo demais, logo depois do gol da Itália, e quando tomou o gol de empate da Espanha, o gol do Morata, ficou sem poderio ofensivo, sem a chance de contra-atacar e a chance de se manter em cima da Espanha, e teve que cortar um dobrado para segurar o jogo até o final. E vai ser praticamente... agora com duas seleções parecidas na sua forma tática, Inglaterra e Itália, né, principalmente do meio para trás, e vai ser um jogo muito interessante no domingo, né, Thiago?
Eu acredito que vai ser um jogo sensacional. Muita gente está numa expectativa alta, né? A Itália é quem apresentou o melhor futebol dessa Eurocopa disparado. A Inglaterra, junto até com a Dinamarca, foram as duas seleções que apresentaram uma maior adaptação sempre aos adversários, uma mudança tática, uma mudança de jogadores. Então, vai ser um duelo tático muito interessante, vai ser um duelo de duas escolas de futebol muito interessantes e vai ser, sem dúvida nenhuma, um espetáculo muito bacana de acompanhar. A Inglaterra jogando em casa, a final em Wembley. No grande Wembley. No grande Wembley, um dos templos do futebol, com a chance de fazer história, de ganhar o primeiro título da Eurocopa. A Itália também, com a chance de fazer uma história muito bonita, de concluir uma trajetória incrível nessa Nova Eurocopa. Geração, né? E fica a gente na expectativa de um grande jogo que eu tenho certeza que vai acontecer. Muito bem. Thiago, além dessa questão futebolística, podemos dizer assim, a Eurocopa traz assuntos importantes também, né? Assuntos que a gente já falou aqui, né? Assuntos que nos faz refletir aí da Itália aí, e um pouco da nossa torcida também. A gente brincou até na última edição falando que o Brasil possivelmente era um dos países com o maior número de descendentes de italianos pelo mundo. Você fez uma pesquisa sobre isso, né? Eu acabei fazendo uma pesquisa depois por curiosidade. É exatamente isso. O Brasil é o país com o maior número de descendentes de italianos, né? A gente tem um número um pouquinho defasado, porque são números do censo de 2010. A gente sabe que o censo está atrasado, ele já deveria ter acontecido, teria uma atualização nesses números. No censo de 2010, estima-se 25 milhões de brasileiros ítalo-descendentes. Eu acompanhei também alguns sites que estimam que hoje esse número passa dos 30 milhões. Então é um número muito grande aí de descendentes um número muito grande de descendentes de italianos, então aqui no Brasil, a maior parte deles justamente aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, né? São cerca de 13 milhões, segundo esses números, que dá aí mais ou menos 32% da população do estado de São Paulo ítalo-descendente. Então, assim, muita gente tem motivos de sobra para torcer para a Itália. E a gente pode multiplicar esse número, né, com relação à torcida, né, Thiago? São 13 milhões de descendentes, mas multiplicados aí, né, pela afinidade, pelo grau de parentesco, até mesmo pela afinidade no seu círculo de amizades. Né? Exatamente, porque os descendentes italianos, eles são muito presentes na história do Brasil. A gente tem muita coisa que veio também junto com esses descendentes para a cultura brasileira, que é uma cultura super miscigenada, até dá para dizer de certa forma cosmopolita também, que tem muita coisa misturada. Então fica sim essa torcida, acredito eu que para a maioria dos brasileiros, para a seleção italiana, por essa descendência, pelo futebol, pelo que acabou acontecendo no jogo da Dinamarca e Inglaterra, que o pessoal diz que não vai torcer para a Inglaterra porque foi, entre aspas, roubado o jogo, mas também a Itália tem a seleção mais brasileira da história da Eurocopa, né? São 3, né, Thiago? 3 brasileiros que jogam na seleção italiana. O Jorginho que a gente falou aqui, fez o gol acabou fazendo o gol da classificação de pênalti, né? O Emerson Palmieri, que também joga com o Jorginho no Chelsea, ambos campeões da última edição da Champions League, e o Rafael Toloi, ex-jogador do São Paulo, que hoje joga na Atalanta. Então são 3 brasileiros jogando na seleção italiana, mais de 30 milhões de descendentes italianos aqui no Brasil, e por isso também a nossa torcida, a nossa camisa, a nossa homenagem aqui à seleção italiana e a todos os ítalo-descendentes aqui do Brasil. Né? Com certeza. E aproveitar e mandar um abraço para os descendentes aqui de Capão Bonito, viu? São muitos também. São muitos, mas aqui tem alguns especiais, que é a família Tuzi. Nós temos o Bar Tuzi 1, que é ao lado da escola Jacir Landim Story. Ele, inclusive, né, o Bar Tuzi 1, ele é pintado com as cores da bandeira da Itália. Né? Então, legal, né, eles resgatarem esse valor, né, da sua descendência. E também o nosso amigo Cosmo, lá
da Pizzaria Fratelli, também um apaixonado por futebol e com certeza estarão aí na torcida, junto com os brasileiros, os capaumonitenses, pela seleção italiana na final da Eurocopa 2021. Vale citar aqui o Palestra Itália também ou não? Pode, palestra. Tem muito descendente de italiano que é Palestra Itália, né? Palestra, eles chamam de palestra. Muito bem. Vamos para o próximo assunto, Thiago? Vamos só tocar nisso que você falou, porque você falou um pouco isso sobre a questão da pandemia e tudo mais. Eu falei aqui, eu acho que a Eurocopa deu show em vários aspectos, tem muitos pontos positivos, mas para mim tem um ponto negativo muito grande, assim. Apesar de todas as seleções terem ido bem, assim, de maneira geral, terem feito seu papel, eu acho que tem uma entidade que se saiu mal. Quem se saiu mal para mim nessa Eurocopa foi justamente a UEFA, que é a organizadora, que errou em diversos momentos, né? A Federação Europeia, né? de Futebol, que para mim errou em diversos momentos. Foi hipócrita até em alguns momentos. A gente acabou citando aqui, até no episódio que foi ao ar no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a negativa da UEFA para as manifestações que aconteceriam, né? No jogo... Pacíficas. Inclusive, né? Pacíficas e necessárias, né? No jogo de Alemanha e Hungria. E a UEFA acabou, por muitas vezes, durante essa competição, cedendo ao poder, cedendo aos seus parceiros, cedendo a esses governos e acabou sendo hipócrita em alguns momentos. E a gente não pode deixar de falar aqui também com relação à final. Com relação à final, tem um detalhe também que eu acho que a UEFA peca muito, que é... A gente entende a questão da pandemia, mas, por exemplo, muitos italianos não poderão estar presentes em Wembley nesse domingo. Para torcedores, existe uma restrição de 7 dias para que eles possam estar no estádio, que a gente entende que é necessário. Quem vem da Itália, o mesmo seria se viessem da Espanha ou da Dinamarca, que eram os outros semifinalistas, teria que passar uma quarentena de 7 dias num hotel para poder estar na final. Ou seja, quem não estivesse lá antes da semifinal, quem não está lá desde antes da semifinal, não vai poder acompanhar o jogo. A gente entende a questão da pandemia, mas um ponto que é importante dizer é que essa restrição não existe para os convidados da UEFA e para os patrocinadores do torneio. Quem são os convidados da UEFA, os convidados dos patrocinadores, eles podem vir de onde eles quiserem, de qualquer lugar. Do poder, né, Thiago? Os amigos do poder vão ter livre circulação no estádio e os torcedores, principalmente da Itália, né, visto que a Inglaterra decide o jogo em casa, então a torcida já está basicamente toda já lá. Muitos italianos que acompanharam, que torceram nessa Euro, eles não vão poder estar no estádio por conta dessas restrições, que é importante que se diga, são fundamentais também para o combate à pandemia, mas são 2 pesos e 2 medidas. Né? Sim, e inclusive esse problema que a gente enxerga na cartolagem europeia, Thiago, isso acontece também na cartolagem sul-americana e também na cartolagem brasileira. Né? É um grande problema do futebol mundial. Né? São pessoas que estão há muito tempo no comando dessas confederações, né? Sempre com apadrinhamento, sempre com aparelhamento das confederações, muitas vezes em cargos desnecessários, né? Só criando, né? Vínculo como empregatício, podemos dizer assim, né? Um cabide de emprego para amigos, para pessoas próximas, né? Pessoas do meio político do futebol. Então eu estendo também esse problema para as demais confederações de futebol, principalmente a CBF, que tem uma história aí, né, Thiago, que não é muito agradável para os torcedores brasileiros. Exatamente. Na própria concepção da atual Copa América, que vai ter final também nesse fim de semana, a gente teve uma diversidade de problemas que até é difícil da gente elencar aqui.
Inclusive, a Copa América era um tema que a gente ia tratar. Eu não sei como é que a gente está de tempo, se a gente vai conseguir dar uma pincelada também Manda bala aí, Thiago. Vamos lá, na a gente Copa vai América, controlando. mas que aí Temos demonstrou, aí mais uns 25 minutos. demonstrou um tremendo despreparo das federações aqui no... Eu acho que não é um despreparo, eu ia dizer que era um tremendo despreparo das federações e confederações sul-americanas de futebol, entre elas a entidade maior que é a Conmebol, mas eu não acho que seja um despreparo, não. Eu acho que é única e exclusivamente uma sede pelo poder, pelo dinheiro que essas competições trazem. Então, a E que Copa... muitos torcedores ainda confiam, consomem futebol pela emoção que o futebol tem também em questão cultural e social, né, Thiago? Eu ia inclusive levantar esse ponto, porque eu acho que a forma com que está sendo tratado o futebol pelas entidades aqui na América do Sul é um pouco do que matou o interesse de boa parte do torcedor no torneio. A gente, assim, nos últimos 10 anos, por exemplo, a gente teve mais de, acho que 5 ou 6 Copa América em 10 anos. Quer dizer, a Eurocopa, por exemplo, que é esse torneio que a gente gosta de assistir pelo nível de jogo, pela competitividade, é um torneio que tem um planejamento. Você sabe que ele vai acontecer de 4 em 4 anos, né? Você sabe que ele precisa desse ciclo para acontecer. A Copa América a gente já não sabe mais. A gente não sabe... Deixou de ser atraente, podemos dizer assim. Deixou de ser atraente, porque esse ano tem Copa América, pode ser que no ano que vem tenha, daqui 2 anos tem de novo. A gente não sabe onde vai ser, como vai ser. E Uma desorganização total, falta de planejamento. E isso acaba, né, afastando o consumidor do futebol. Mata o produto, eles matam o próprio produto, porque deixa de ser atraente. Inclusive, a gente vai ter uma final, eu acredito que uma comemoração muito grande por parte da Conmebol de termos uma final entre Brasil e Argentina, porque isso naturalmente aumenta o interesse, atrai espectadores. A cartolagem deve estar comemorando, né? Deve estar comemorando, porque é o super clássico das Américas, né? É difícil quem não goste de futebol não ter curiosidade de assistir, né? Esse duelo entre o Neymar e o Messi, né? Os amigos. Mas, assim, lamenta-se a forma com que foi concebido o torneio, né? Lembrar que ia acontecer em Colômbia e Argentina. A Colômbia teve que tirar a sua sede por conta de problemas políticos que estão manifestações acontecendo. Que continuam ainda na Colômbia. Exatamente. É claro e óbvio que a Colômbia não tinha condições de sediar a competição. Aí, no dia seguinte, ela passou a ser exclusiva da Argentina. Seria, então, só uma Copa América da Argentina. A Argentina declinou por conta do aumento do número de casos de Covid que aconteceu lá. E em menos de 24 horas, a CBF e o governo federal aceitaram a organização de uma Copa América aqui no Brasil, sem o mínimo de planejamento. Do dia para a noite, inclusive, né? Como que você cedia uma competição, né, sul-americana, né, envolvendo vários países aqui da América, do dia para a noite, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de organização, podemos dizer assim. O que é importante que se diga é que aqui o esporte e o futebol que a gente está tratando, ele só voltou a acontecer mediante a muitas restrições. Entre elas, um planejamento de um calendário, datas específicas em que os jogos teriam que acontecer e todo um planejamento para que não tenha um cruzamento de datas e diversos outros fatores que envolvem a concepção dos campeonatos aí que estão acontecendo pelo Brasil. Quando você traz uma competição de fora, que está fora do calendário do Brasil, ela mata com o planejamento que existia antes. Quer dizer, existia-se um planejamento para voltar com o esporte e conter a pandemia. Os clubes foram muito prejudicados pela parada, pela forma que foi. Mas aí, para acontecer uma competição como a Copa América, é possível que seja feito do dia para a noite? É público e notório o interesse político acima
do interesse de saúde, do interesse da própria competição, né, Thiago? Então, isso está claro na minha concepção. E tem também a gente sabe também, é até importante que se diga que tem uma guerra aí de bastidores por conta do direito de transmissão da competição. E a gente sabe que também um dos motivos que colaborou, vamos dizer assim, para que o governo federal desse esse empurrãozinho para a Copa América acontecer aqui é que a transmissão não iria acontecer na Rede Globo. A competição está acontecendo. E tem uma tradição, né, Thiago, em transmissão de competições esportivas, não somente no futebol, tem toda uma estrutura, né, tem toda uma equipe de profissionais, né? Não deixa de ser um produto das competições esportivas, a transmissão, né? E para isso também você tem que ter um corpo técnico, um corpo profissional, né? Todo o know-how exigido para esse tipo de competição, né? E queira ou não, a Rede Globo é hoje né, a rede de televisão mais formatada para esse tipo de evento, né? Mais equipada, mais estruturada, podemos dizer assim. Exatamente. Tanto é que quem acompanha, conhece, torce de futebol, sabe que a competição está acontecendo, ela está sendo transmitida na TV aberta pelo SBT, na TV fechada pelos E nada contra o SBT também. Pelos canais do Grupo Disney, eu ia dizer isso. Não tem absolutamente nada contra o SBT. Mas da forma que foi, da forma que as coisas decorreram, aconteceram, a maioria da população comum, aquela população que não é naturalmente consumidora de futebol... Consumidor indireto do futebol. O consumidor indireto do futebol, ele vai ficar sabendo que a Copa América aconteceu agora, que vai ter um Brasil e Argentina. Até então, esse consumidor ele estava meio sem saber que estava acontecendo essa competição pela forma com que foi conduzida, né? E é o que eu falo, esse tipo de condução sem nenhum planejamento, ela mata o produto final. Ela mata o produto final. E a Conmebol, com essa sede de fazer dinheiro o tempo inteiro, acaba até matando o seu principal produto. Seu principal produto, que é a Copa América, né? Sempre foi, né? Eu lembro da Copa América de 1989, né? Essa com o gol do Bebeto de gol goleiro? Do Bebeto, do Romário, né? Tinha, né? O Bebeto e o Romário já era a principal dupla de ataque do Brasil, né? Maracanã lotado, né, Thiago? E então a gente, né, faz essa lembrança muito agradável com relação à tradição que sempre foi a Copa América, e infelizmente eles estão acabando, né, com essa competição tradicional do futebol sul-americano. Era uma competição que era muito legal de acompanhar, de assistir. Eu me recordo ainda, mais novo, da Copa América de 2004, né, que foi Brasil e Argentina na final também, aquele gol do Adriano, o Imperador, que foi golaço, né? Quando ele deslanchou aí no futebol, e ali naquele momento era muito legal de acompanhar a Copa América. De lá para cá, vários deslizes da Conmebol, vários escândalos ligados à Conmebol, ao Júlio Grondona também, que foi o ex-presidente da entidade. E a gente lamenta porque... E está muito tempo no mesmo grupo, né? No controle do mesmo grupo, né, Thiago? A gente lamenta porque a gente gosta de futebol, a gente é brasileiro, a gente é sul-americano, latino-americano, então a gente quer poder ter também... latino-americano. A gente quer poder ter também um produto de muita qualidade aqui para poder acompanhar, para poder torcer. E isso acaba prejudicando até a torcida e a identificação do povo brasileiro com a seleção brasileira também, que é um movimento que tem acontecido ao longo dos últimos anos por conta dessas conduções também feitas pela Confederação Brasileira de Futebol, né? Você que acompanha mais o futebol mais de perto, Thiago, né? Eu tenho as minhas análises aqui, mas eu não tenho essa profundidade que você tem com relação, né, ao futebol brasileiro, sul-americano e internacional. Do seu ponto de vista, você acha que estão falando mais do Jorginho hoje aqui no Brasil do que do Neymar? Eu acho que a relação com o Neymar ela tem uma linha muito tênue, assim. Ou é amor ou é ódio, né? Mas muito também porque
O Brasil tem uma... O Brasil vive hoje uma carência de ídolos, assim. Eu acho que é notório e claro, é até tranquilo a gente poder falar sobre esse assunto. E o Neymar, ele é disparado o maior craque da seleção brasileira, um dos melhores jogadores do mundo. Mas eu falando por mim, é difícil identificar ele como o povo brasileiro, né? A maioria do povo brasileiro vai olhar para ele e não vai se identificar como brasileiro, como a identificação que o povo brasileiro tinha com o Ayrton Senna, por exemplo. É lógico que esse é um exemplo 8 e 80, né? Então... O próprio outro jogador. O próprio outros jogadores, mas aqui eu falando de alguém que a gente entende que representa de verdade o povo brasileiro, o espírito brasileiro, né? Então, ele não representa, né, vamos dizer assim, essa cultura, né, brasileira. Eu acho que a maioria dos jogadores, depois que eles vão para a Europa, principalmente, eles acabam esquecendo um pouco do contexto local, acabam esquecendo um pouco da importância que eles têm enquanto figuras grandiosas que são, também na discussão de problemas do Brasil, na será que eles se iludem preocupação muito com todo o glamour que a Europa, né? Que a Europa traz, que a Europa representa, que a Europa oferece, né? Porque a Europa é um país do velho continente, né? Tem muitas belezas, tem muita atratividade, né? Será que isso acaba dificultando um pouco essa relação do brasileiro com o seu país de origem, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que também acontece isso. É que, de maneira geral, depois que a gente... É muito comum que a gente, por exemplo, quando tem uma condição melhor de vida, se preocupe menos também, né? O que acontece é que quando a gente não tem a vivência daquele contexto, a gente meio que deixa de fazer parte, né? Então, se você passa tempo demais na Europa e com a classe mais alta e riqueza, o luxo, você acaba perdendo um pouco do sentimento do brasileiro, do povo brasileiro. Sim. É porque é um outro universo, é uma outra vivência e você acaba descolando. E aí, em determinado momento, você já não consegue enxergar mais aquele cara como um reflexo do povo brasileiro. Um representante. Um representante. Na seleção brasileira, inclusive, um dos jogadores que eu ainda enxergo dessa forma é o Richarlison, o atacante do Everton, que a gente vê que é muito preocupado com diversas questões que são importantes para o povo brasileiro, de maneira geral. É um jogador que se posiciona, inclusive, politicamente. E eu acho que enquanto figuras públicas, enquanto ídolos, e o ídolo precisa dar o exemplo, ele precisa estar preocupado também com o povo, estar preocupado com o Brasil, e é isso que eu acho que acaba faltando nessa seleção para que se alcance uma identificação assim, com o povo, né? Sim, além dos temas, né, relevantes, nacionais, que esses ídolos deveriam abordar mais, que saudade da época do Romário, que eu saía do Barcelona e vim jogar o seu futebolzinho de areia aqui no Rio de Janeiro, né? Então o Romário, mesmo jogando nos maiores times europeus, ele nunca deixou, né, de ser brasileiro. De ser brasileiro, de representar muito bem o povo brasileiro, né, os seus costumes, a sua cultura, né? O Romário é sensacional também, né? Essa espontaneidade dele, esse carisma, né? Até eu brinquei uma vez com você falando que o Romário tinha um jogo importante, não sei se era a final do Carioca, com o Vasco, né, já no fim de carreira. E o Romário, minutos antes da partida, ainda não tinha se apresentado junto com os demais jogadores no vestiário. E daqui a pouquinho, passou alguns minutos, chegou o Romário no estádio lá, batendo a mão no corpo, tirando a areia do corpo. Ele estava jogando futebol de areia e acabou arrebentando ainda na final contra o Vasco, né? Isso é sensacional, né, Tiago? Contra o Flamengo, desculpa, ele estava no Vasco na ocasião.
Inclusive o Romário, que foi melhor jogador do mundo em 94, em 95 voltou pro Brasil para jogar no Flamengo, né? Sim. Então você vê que é um cara que não perdeu essa essência brasileira E tantos outros, né? E tantos outros. Estamos aqui o Romário. Tantos outros. Mas estamos chegando aqui, deixa eu ver como nós Se temos. quiser dar uma olhada aí no pessoal que tá... Parece que a gente teve um probleminha na live. Eu até vou pedir pro Eduardo continuar seguindo como se fosse uma transmissão normal, porque o episódio está sendo gravado, né? Então a gente vai conseguir transmitir ele depois nas redes sociais, Sim. mesmo que a live tenha caído aí. E a gente continuar gravando aqui também, porque na verdade a essência é propriamente o episódio do podcast, né? A gente Sim, só esse acaba... é o nosso objetivo, né? É transmitir esse programa pelas plataformas de áudio, né? Para ter uma participação, né? Porque o pessoal que acompanha a gente, que participa, o pessoal participar também da concepção desse programa, mas a essencialidade é que ele esteja disponível, né, nas plataformas de áudio streaming, né? Como a gente está disponibilizando. Para ouvir, para assistir também no canal do YouTube depois, a hora que quiser, né, Thiago? Sem preocupação com nada. Com relação aos problemas da live, a gente vai, conforme o passar das semanas, a gente vai resolvendo esses problemas aí. Mas o importante é que o episódio esteja toda segunda-feira disponível aí, Spotify, Deezer, Google Podcasts e outros aí agregadores de podcast, o seu agregador de podcast favorito para ouvir a hora que você quiser. Vamos falar um pouco então dessa data magna, Chico, 9 de julho? 9 de julho é uma grande avenida lá em Buenos Aires, viu, Thiago? A maior avenida. Inclusive, na oportunidade que eu tive de conhecer Buenos Aires, né? Buenos Aires, nós pegamos um táxi, inclusive não tinha Uber naquela época, em Buenos Aires, e durante o trajeto da Avenida 9 de Julho, o taxista, perguntamos, né, pro taxista, que bela avenida, né, tal, porque a avenida começa no aeroporto, praticamente, de Buenos Aires e vai até o Hotel Pan-Americano, no centro de Buenos Aires. E perguntamos pro taxista, Thiago, como que era, né, a sensação de fazer corridas todos os dias naquela avenida. É a avenida mais ampla do mundo, né, uma brincadeira à parte, mas também que é uma data importante na Argentina, que é a independência da Argentina, que é a data 9 de julho, e aqui a Revolução Constitucionalista de 32. Vou até te dizer que você não precisava nem ter ido tão longe, né? Porque 9 de julho também é uma avenida importante em São Paulo, da cidade de São Paulo, assim como 23 de maio também, que são duas datas marcantes aí dessa Revolução de 32. Sim, com datas distintas de homenagem, né? Na Argentina e no Brasil. Mas uma importante data para o estado de São Paulo, Thiago, e a gente... muitas vezes, eu até escrevi um artigo essa semana falando que poucas pessoas dessa nova geração conhecem efetivamente o significado, a importância, né, desta data para o estado de São Paulo, que é o maior estado da nossa federação, que é o estado que por muitas vezes é chamado de locomotiva do país, e tem um papel fundamental, a Revolução de 32 teve um papel fundamental na construção dessa pujança do estado de São Paulo, né? Eu tô aqui preparadíssimo para essa aula, inclusive hoje eu tô até aqui com o meu caderno. Aí o que você anotou aí, Thiago? Vamos ver na verdade eu anotei algumas coisas, mas eu até brinquei, né? Eu tava até, conversei em casa, eu falei, vou anotar algumas coisas aqui que eu sei meio por base, né? Só para complementar. Mas o professor é você, né? Não então eu falei, vou lá. Aqui nós trocamos preparado. Informações. Exato. Cada um com o seu, como diz assim, com o seu conhecimento. E uma troca de conhecimento. Isso é bacana, né? Eu sou da filosofia do Sócrates. Só sei que nada sei. Todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou tentando me reciclar. Todo dia eu estou saindo da zona de conforto. Exatamente. Né? Eu falo assim, por exemplo, a gente opta por falar por um tema. A gente, obviamente, vai atrás de alguma informação para ter uma ideia. Isso é sair da zona de conforto. Mas não é também como se eu tivesse um amplo domínio sobre o assunto. Então a gente vai, anota. E é até legal, eu brinco que eu trago meu caderno para anotar alguma coisa, porque surge alguma coisa que eu não sei também e é bacana que a gente possa trazer para o nosso conhecimento também, né? Isso é tudo interferência do ambiente que a gente frequenta, Thiago.
do ambiente de trabalho, do círculo de amizades. Eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo a Revolução de 32, primeiro por atuar no campo jornalístico. Desde o início da minha carreira, lá no jornal Tribuna Sudoeste, né, com o saudoso José Carlos Talarico, grande jornalista aqui da nossa cidade, e depois aqui, no início dos anos 2000, no jornal Expresso, né, todo ano nós elaborávamos uma reportagem, seja através de artigo, crônica ou até mesmo entrevistas, né, com familiares de ex-combatentes, e a gente foi resgatando essa história, buscando informações. Inclusive, na minha faculdade de jornalismo, Thiago Dalmiso, eu fiz um trabalho, chamava-se monografia, hoje não sei como que chama mais, né, específico sobre as reportagens do jornal Estado de São Paulo com relação à Revolução de 32. Né? O jornal Estado de São Paulo foi praticamente fundamental, militante. Né? Foi fundamental. Foi fundamental e militante da Revolução de 32, porque pertencia a uma tradicional família paulistana, né? E também discordava de toda a postura do governo Getúlio Vargas com relação ao retorno do processo democrático, ao retorno das eleições, né? Porque nós tivemos uma facada na democracia em 30, né? Foi um golpe do Getúlio Vargas e dos seus afiliados. Inclusive o jornal foi um dos que sofreu diversas retaliações, né, na época. Sim. Então a gente lembra de um momento que, ainda que a imprensa e a comunicação fossem fundamental, era muito difícil também de fazer essa comunicação, né? Sim, devido à perseguição, né? Porque talvez o governo federal fosse a força máxima do país, né? Ainda é hoje, tem tudo, né? A sua importância econômica, social, cultural, econômica principalmente, mas a força do governo federal era muito maior, né? Nós não tínhamos até então grandes instituições no país, né? Porque um país, uma nação, ela é construída por grandes instituições, né? Não somente pela instituição governo, mas também pelas instituições privadas, pelas instituições do terceiro setor, né? Então, naquela época nós não tínhamos grandes instituições, tínhamos apenas, né, essa coragem do povo paulista e principalmente o engajamento dos estudantes do Largo São Francisco. Exatamente. Os estudantes que foram fundamentais, né, na manifestação, estudantes que foram para as ruas, né, e realmente foi um movimento que envolveu muito, né, os paulistas. O discurso ajudava muito a envolver, né, todos os paulistas que se sentiam identificados naquele discurso. E realmente, como você falou, a postura, o posicionamento, as falas desses jovens, principalmente os estudantes ali do Largo São Francisco, também foram fundamentais para o crescimento e para a força desse movimento por toda a cidade do estado de São Paulo. Foi abraçado um movimento que todas as cidades, todas as regiões do estado de São Paulo abraçaram essa causa, Thiago. Né? Inclusive as mulheres também foram fundamentais na Revolução de 32, porque as mulheres, elas confeccionavam os uniformes, elas confeccionavam os capacetes, né? Colocava, né, a medalhinha no capacete, tinha tudo um trabalho artesanal das mulheres. As mulheres cuidavam da saúde dos combatentes, dos soldados constitucionalistas. As mulheres arrecadavam ouro, foi feita uma campanha estadual, em nível estadual, para arrecadação de ouro para reverter em materiais, em armamentos para os soldados paulistas. Então as mulheres também foram fundamentais e esse processo, ressaltamos aqui, começou com a manifestação estudantil na Barão de Itapetininga, em São Paulo, na rua Barão de Itapetininga. E, infelizmente, tivemos a perda, né, de 4 jovens estudantes. Né, Thiago? É o MMDC, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esse foi o movimento que aconteceu no 23 de maio, né? Justamente. Isso mesmo. Foi a invasão de uma sede pró-governo, né?
Inclusive, se não me engano, eu tinha lido alguma coisa sobre, foi durante uma visita do então ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, que a gente... já citou aqui como o brasileiro muito querido em Israel. E ele foi ministro da Fazenda do governo Getúlio Vargas, no início do governo Getúlio Vargas, era muito próximo ao Getúlio Vargas, era gaúcho também, né? E ele esteve fazendo uma visita, né? Foi representante oficial do governo para fazer as tratativas, né? com a classe política paulista, mas infelizmente aí tivemos... E foi uma das coisas que causou... que fez com que esse movimento acabasse tentando invadir essa sede pró-governo. Foram recebidos a tiros, né? Então a gente teve, como falou, 4 estudantes. Se não me engano, um deles tinha 14 anos, né? E aí o que gerou esse MMDC, que foi muito importante na condução aí dos próximos dias, até que a gente tivesse mesmo a tomada da Revolução Constitucionalista aí de 32. Então, 89 anos. 89 anos, pois é. Ano que vem completa 90 anos da Revolução. E mesmo assim, hoje permanecem alguns movimentos, né, algumas organizações que carregam o nome de MMDC, espalhados pelo Estado de São Paulo, para manter viva essa história, para manter viva essa data importante, né, para os paulistas e também para o país, né, Tiago? Porque se São Paulo foi ao combate, foi pelo país inteiro, né? Ele teve a coragem, teve um apoio meio fraco de Minas e do Rio Grande do Sul. Na verdade, esperava-se um apoio grande, maior, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, que acabou não acontecendo. Vale lembrar, São Paulo foi para o combate praticamente isolado. Sofreu muito também porque teve o Porto de Santos fechado, então teve muita dificuldade para nos armamentos, para mantimento. Então foi muito difícil para São Paulo enfrentar essa guerra. A gente lembra até enfrentar a força do governo federal. Enfrentar a força do governo. As tropas federalistas que eles chamavam. Porque parece que eram cerca de 40 mil soldados paulistas contra quase 200 mil das tropas federais e o armamento reduzido, né? A gente tinha aqui... chegou um determinado momento, né? Foram 3 meses de guerra, determinado momento que era contado o número de balas que cada soldado tinha, né? Então, eles têm que se reinventar. Teve a matraca, né? Que era um instrumento utilizado para imitar o som de uma metralhadora, exatamente, né? Para botar medo das tropas federais, eles usavam a matraca, né? Tem alguns museus espalhados pelo estado de São Paulo que tem ainda, né? Conta um pouquinho dessa história. Conta um pouquinho dessa história e tem, né, a matraca lá para exposição. Mas é muito interessante. Inclusive os canhões, alguns canhões foram produzidos por um engenheiro, não me recordo o nome desse engenheiro, é um engenheiro paulistano que foi ao combate, né, e ele utilizou algumas peças da antiga Sorocabana, ferrovia Sorocabana, e construiu um canhão bem feito, viu, Thiago? Então, a criatividade, né, na verdade, o espírito, né? Na verdade, até teve uma união das indústrias paulistas com as universidades para ajudar na confecção desses armamentos, né? Sim, algumas indústrias, inclusive, mudaram a sua linha de produção, né? Ao invés de produzir faca, panela, começaram a produzir armamentos. Exatamente, tiveram até trem militar aqui, né? Isso. Eu não lembro como chamava, alguma coisa fantasma. Tivemos trens militares, então assim... Fantasma. Em Buri foi um desses trens. Pois aqui na estação de Buri foi utilizada. Assustava, viu, as tropas federais, mas era um grande número, né, de combatentes pelas tropas, soldados federais, né? Mas acabou... Acho que Buri talvez seja aí um dos locais de combate, de enfrentamento, que teve maior número de vítimas. Acho que foram 800 e poucos soldados. Na região, a cidade mais marcante no confronto, né? Inclusive, ficou ninguém na cidade, né? Era uma cidade já pequena, né, na questão urbana, mas não ficou ninguém. As famílias buscaram abrigo, na zona rural, né, em outras cidades. Não ficou praticamente ninguém, a não ser as tropas federais que tomaram a cidade, saquearam, inclusive, muitos armazéns da época, né?
Tamburi teve um papel muito importante na Revolução Constitucionalista de 32. E Itararé também, mas não teve a Batalha de Itararé, né? Nem em 30, nem em 32, né? Pois é. Na garganta lá do que eles chamam de Itararé, que é a divisa com Curitiba, com o estado do Paraná. Uma das frentes aqui, né, no sul, né, do estado de São Paulo, sul-sudeste, a gente teve o principal campo de batalha no Vale do Paraíba, né, que era caminho para o Rio de Janeiro, que era a capital federal na época. Teve também confrontos ali na divisa com Minas Gerais também. Então, assim, algumas frentes aí no estado de São Paulo importantes, né? Nesse combate aí que era buscando democracia, né? Sim, democracia. Até porque, Thiago, tem também o outro lado da moeda. Sempre é gente bom colocar né, as duas vertentes opinativas, porque na ocasião, né, São Paulo sempre teve um domínio político e na questão do poder mesmo, podemos dizer assim, no início do século XX, né? Nas décadas de 10, nas décadas de 20, e até, inclusive, criou, né, café com leite. A política café com leite, né, que era o revisamento de um governante paulista, um mineiro, né, Washington Luiz, e depois ele acabou apoiando o Júlio Prestes, que é daqui de Itapetininga, e os gaúchos aí aproveitaram, né, essa conduta do Washington Luiz em apoiar o Júlio Prestes, que também era paulista, né, quebrando um pouquinho a regra, e também pegou a força do tenentismo, né? É bom ressaltar isso, que o Getúlio Vargas teve o apoio do tenentismo, que depois esses tenentes das Forças Armadas, né, podemos dizer assim, eles acabaram virando interventores nos estados. Isso é importante lembrar também. Né, porque eles viraram governadores nomeados pelo Getúlio Vargas, não eram governadores eleitos, por isso chamado de governo federal. As oligarquias do café. Oligarquias do café, as oligarquias políticas, as oligarquias da imprensa. Eles perderam um pouco o poder com a chegada de Getúlio Vargas, né, com o golpe do Getúlio em 30. Então também tem um pouquinho dessa questão envolvida na Revolução de 32, né? Lógico, atendendo sempre uma bandeira maior, que era a democracia, mas com subtemas que podemos também considerar como fundamentais nesse processo da Revolução de 1932. Realmente foi inclusive uma das bandeiras levantadas pelo governo federal, né? Que dizia justamente que São Paulo queria retomar o poder por meio dessas oligarquias, e falava-se inclusive na época que era uma ideia separatista até do estado de São Paulo. Então teve esses dois lados e essas duas vertentes como toda guerra, como toda disputa política, né? E é bom a gente colocar ali, né? Sempre é bom deixar aí para o público que que tire suas devidas conclusões, mas temos aí que colocar essas duas visões, né, Thiago? Mais alguma coisa que você queira colocar sobre a Revolução de 32, Thiago? Que acha interessante? Das coisas que eu tinha anotado aqui, tem uma curiosidade que eu achei bem interessante, né? Falar um pouco sobre a Força Aérea, que esse foi... Os aviãozinhos vermelhos, né? Exatamente. Alguns historiadores citam essa como nessa guerra, a primeira batalha aérea da América do Sul, né? Sim. A primeira batalha aérea da América do Sul. Inclusive, o outro fato que é interessante, que na verdade é triste, é que essas batalhas aéreas que aconteceram durante a Revolução de 32, elas colaboraram para agravar a depressão do Santos Dumont. Santos Dumont, que acabou cometendo suicídio durante esses meses de Revolução. E viu sua invenção parentes dele relataram que a depressão dele aumentou por conta de ver a sua invenção sendo utilizada para fazer o mal, né? Para disseminar o ódio e a destruição, né? Sim, esse era um outro ponto que eu tinha notado aqui. Os vermelhinhos, que chamavam. Vermelhinhos. Os vermelhinhos, né? Inclusive tem algumas cidades que até tem uma réplica aí dos vermelhinhos, né? E muitas vezes em território paulista, né? Mas não sabe o verdadeiro significado, né? Porque os aviões aí muitas vezes eram utilizados pelas tropas federais,
né? E algumas cidades paulistas, então, ao, né, expor uma réplica desses aviões, lógico, é um resgate histórico, mas estava representando aí as tropas federais que tinham, né, maior número de aviões, de armamento, de soldados. É isso aí, Thiago? É isso aí. Então, muito bem lembrado a nossa Revolução de 32. Data magna aqui. A data magna, aqui de São Paulo. Muito bem colocado. E também é importante nós, né, como mídia, né, Thiago, resgatar isso, né? Essa é uma das missões do jornalismo, né, dos veículos de comunicação, né? Porque tem muita gente que mora no estado de São Paulo, vive aqui no estado de São Paulo, trabalha, estuda, né? Temos aí referências em todos os setores dentro do estado de São Paulo e muitas vezes não conhece a história desse estado tão importante para o país. E a sua principal data, não tenha dúvida, que é o 9 de julho. Exatamente, feriado aqui então no estado de São Paulo, e inclusive não em todas as cidades, né? Até por conta da pandemia, algumas cidades acabaram antecipando o feriado. Antecipando esse feriado. Aqui em Capão Bonito hoje é feriado, inclusive por isso que a gente está adiantando esse nosso episódio e aproveitando essa data importante também para dar essa pincelada na história do estado de São Paulo, na história da redemocratização do Brasil, né, naquele período ali, 32, 33, né? E viva a democracia, né, Thiago? Viva sempre a democracia. E uma data pertinente para a gente sempre ressaltar a importância do processo democrático, do Estado de Direito dentro de uma nação. Como é que a gente está de tempo aí, Chico? Vamos ver lá. Como o tamanho do ar? Uma hora. Então estamos chegando ao fim, Thiago. O papo foi bom, né? Estamos aí chegando ao fim. A gente queria até pincelar um pouco sobre outros assuntos. Fica difícil porque uma coisa vai puxando a outra, né? A gente anota um pouquinho porque a ideia é justamente essa, né? A gente trocar uma ideia aqui, conversar e discorrer, né, sobre os assuntos, aquilo que surge também com relação aos assuntos que a gente fala aqui. A gente queria poder também fazer um programa de mais tempo, mais horas, mas também não é viável no momento. Mas vamos seguindo, né? Trocando uma ideia. Passo a passo, sem pressa, tranquilo, sereno e abordando temas que é de extrema importância para a sociedade. Eu acho que a sociedade, eu acredito, Thiago, que a sociedade ela só se transforma, ela só evolui através do caminho do conhecimento. E a mídia tem um papel fundamental no esclarecimento, na transmissão de informações e também para pautar reflexões. Muitas vezes não somos os donos da verdade, né? Temos a nossa visão de mundo, temos a nossa opinião, mas ela não é soberana, né? Então, deixamos claro, é importante a gente deixar claro isso para que os nossos internautas, os nossos ouvintes do podcast tenham como instrumento de reflexão. Exatamente. E aceitando sempre opiniões diferentes, divergências. Respeito acima de tudo. Respeito, que faz parte desse processo que é democrático, né? Eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu vou defender sempre o direito que você tem de dizê-las, né? Com certeza. Então, realmente é importante esse papel, é importante ser um instrumento de reflexão, mas aceitar sempre as opiniões divergentes, porque é com o diálogo que a gente tem uma real capacidade de transformar a sociedade, de edificar ideias que são por um bem maior, aí, pelo bem coletivo. E eu carrego a diversidade de opinião, Thiago, como algo para o meu aprendizado. Eu aprendo muito com as divergências. É um processo de evolução e de maturidade como ser humano que para mim é fundamental. Né? Você sempre ouvir a opinião divergente para você refletir sobre a sua própria opinião e, em muitos casos, rever algumas opiniões. Porque aquilo que eu falei, nós não somos donos da verdade. Né? A nossa opinião não é soberana. Por isso eu acho que a divergência tem um papel de aprendizado na minha vida como jornalista, como profissional de comunicação. Eu acho que não é de todos nós, né?
Na de todos nós. É fundamental a gente ter essa abertura, né? De conversar, ter essa interlocução aí com as divergências, porque a gente também aprende muito. Se a gente tiver aberto também a esse processo até de desconstrução um pouco, também a gente pode acabar absorvendo alguma coisa que a gente considere positiva. Então, esse processo é realmente fundamental e a gente quer também fazer parte de alguma forma desse processo, né? Dessa conversa, desse diálogo e de estar aberto aqui também para dialogar com pessoas que discordem da gente. A gente, inclusive, aqui discorda também de diversos assuntos. As pessoas podem até achar que não, porque é uma discordância mais cordial, né? A gente está acostumado com uma coisa mais ríspida, né? No mais momento agressiva, né, Tiago? Da discordância, que é até um tema que a gente ia tocar aqui com relação à entrevista que a gente realizou aqui no Jornal Expresso essa semana com o professor Fernando Haddad. Mas é um tema que a gente vai deixar meio em stand-by aí para uma próxima edição. Teve muitas opiniões divergentes, né? Mas é importante a gente ressaltar que o nosso papel como veículo de comunicação é dar espaço para todos. Respeitando todos, né? Você pode discordar da pessoa, mas mantenha o respeito, mantenha a cordialidade, né? Não seja agressivo nas palavras, né? Seja contrário à opinião, mas não seja agressivo, deselegante, né, com as pessoas, porque você só vai se tornar uma pessoa melhor respeitando as diversidades, né? Exatamente. E como é gostoso, né, dormir de consciência tranquila, né, Tiago? Com a consciência tranquila de verdade, né? Com certeza, literalmente. Realmente não tem nada melhor. Não tem nada melhor que isso. Até respira fundo para falar, porque realmente num momento com tanto disseminação de ódio, de mentira, de tanta coisa aí que a gente vê, não tem nada melhor que a gente poder dormir de consciência tranquila. Mas isso foi importante para resgatar o valor e o significado da paz. Com certeza. Né? Porque como a gente tinha um ambiente um pouco mais pacífico, o fim inteiro o Brasil foi um país pacífico, né? Mas essa disseminação de ódio, essa agressividade, mostrou para muitas pessoas o valor da paz. Né? Como a paz é fundamental, né? Dentro da nossa própria casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da sociedade em que vivemos. E é o que a gente mais quer, né? Paz. Paz, viver em paz e que seja disseminada justamente a paz aí. E que mensagem bonita para encerrar essa nossa viagem aí nesse... E nada programado, né, Tiago? Nada programado. É porque a paz é um desejo realmente genuíno aqui. De todos. Exatamente. Muito Vamos encerrar então essa nossa viagem. Muito obrigado então a todo mundo que acompanhou mais esse episódio. Para todo mundo que está ouvindo aí nas plataformas de áudio, streaming, no seu agregador de podcast favorito. Mais esse episódio, mais essa viagem do ExpressoCast aí por notícias, por assuntos, curiosidades aí que surgem na semana. A gente espera vocês na próxima semana, agradece a audiência e pede sempre pro pessoal aí curtir, comentar, compartilhar e participar com a gente aí das edições do nosso ExpressoCast, né, Chico? Com certeza, muito obrigado a todos os ouvintes, a todos os leitores do Jornal Expresso, né? É bom a gente sempre agradecer a confiança, a credibilidade. E eu encerro a minha fala aqui, Tiago, desejando uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana e resgatando a frase que está no brasão do Estado de São Paulo, que é Pro Brasilia Fiat Eximia, que significa pelo Brasil promovam grandes avanços. É isso aí. Belíssima mensagem para encerrar esse ExpressoCast. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima edição. Encerra a gravação lá atrás. Isso aí acabou. Encerrou a gravação aqui?
Sério aqui, ó. Não. Caiu a internet, ô Eduardo? Caiu. Na verdade, tava oscilando. Começou bem, daí começou a cair e voltar, cair e voltar, cair e voltar, cair e voltar. Daí agora no final caiu a câmera. Caiu a câmera? Caiu a câmera no final agora. Viu? Não adianta você olhar pra mim lá, porque eu não vou conseguir resolver as coisas, cara. Não sei, mano, tá tentando aqui, mas daí. Vai tocando. Vai tocando, não tem problema, porque o que importa é a gente gravar o podcast. Entendeu? Esse tá aqui, Thiago? É que senão você fica sinalizando, eu fico distraído lá. Eu falei, cara, o que tá acontecendo lá? Mas não dá pra levantar. Se não rolar lá, não tem problema. Continua mantendo, porque aqui daí acabou caindo a câmera, mas a gente vai estar fazendo a gravação e o áudio tá gravado, que é o que importa, que é sair o podcast. Agora, caiu as câmeras por quê? Porque a internet caiu. Foda nessa internet. Essa aqui não tá nem ligando mais.